Olá, queridos, graças e paz, estamos aqui mais uma vez. Vamos continuar nossa leitura da palavra, né? Estamos já encerrando. Hoje, nesse vídeo, a gente encerra. Talvez ele fique um pouquinho maior que os outros, porque a gente vai encerrar ele, né? A gente vai do 31 hoje até o 36, né? Então, talvez ele fique um pouquinho maior, só talvez, não sei. Mas vamos desfrutar daquilo que o Senhor está falando ao nosso coração. Amém? Que você possa já pegar aí seu papel, sua caneta. Se você tem compartilhado com alguém todos os dias, manda para essa pessoa. Se não, eu incentivo a você, envie para alguém. E vamos juntos crescer de acordo com aquilo que o Senhor está nos direcionando, daquilo que o Senhor está falando conosco. Tem sido maravilhoso o que Ele tem feito através disso. Eu não sei se você tem experimentado coisas que você nunca tinha lido ou coisas que você não tinha descoberto ainda na palavra e elas estão saltando aos seus olhos, né? E ao meu coração muita coisa tem saltado e tem vindo ao meu coração. Às vezes eu fico me segurando aqui para não começar a pregar, mas tem sido muito bom. Amém? Vamos orar, já pega seu papelzinho, sua caneta, já deixa aí do lado e aí a gente vai seguir. Amém? Vamos orar? Senhor, muito obrigado, Senhor, por tua palavra, pela oportunidade de vivermos e experimentarmos, Senhor, aquilo que o Senhor está falando conosco. Que possamos desfrutar das tuas verdades, Senhor. Queime em nosso coração, ó Pai, tudo que a tua palavra diz sobre o Senhor. Queime em nosso coração tudo aquilo que o Senhor deseja compartilhar ao nosso coração. Abra os nossos olhos, os nossos ouvidos para ver tudo aquilo que ainda talvez a gente não viu, a gente não percebeu. Em nome de Jesus, Pai, nos abençoe durante essa leitura, que possamos experimentar, ó Deus, o bom, agradável, desejo de usufruir daquilo que o Senhor nos entregou, que é a tua palavra, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos lá? Gente, se você, durante toda a leitura que a gente tem vivido, eu vou falar isso mais uma vez, se gerou uma dúvida em seu coração, algo que, nossa, eu não entendi isso aqui, escreve, anota, pode deixar no comentário ou pode procurar a gente pessoalmente, né, e mandar mensagem para a gente ou falar com a gente pessoalmente, que a gente vai estar buscando no Senhor para tentar esclarecer se a gente não souber, e se a gente souber, se Deus já tiver falado, a gente responde. Amém? Vamos lá? Números, capítulo 31. O Senhor disse a Moisés: vingue-se dos midianitas, pelo que fizeram aos israelitas. Depois disso, você será reunido aos seus antepassados. Então Moisés disse ao povo: armem alguns dos homens para irem à guerra contra os midianitas e executarem a vingança do Senhor contra eles. Enviem à batalha 1.000 homens de cada tribo de Israel, 12.000 homens armados para a guerra. 1.000 de cada tribo foram mandados pelos clãs de Israel. Moisés os enviou à guerra, 1.000 de cada tribo, juntamente com Finéias, filho do sacerdote Eliezer, que levou consigo os objetos do santuário, as cornetas, para o toque de guerra. Lutaram então contra Midian, conforme o Senhor tinha ordenado a Moisés, e mataram todos os homens. Entre os mortos estavam os 5 reis de Midian, Evi, Riquém, Zur, Ur e Reba. Também mataram a espada Balaão, filho de Beor. Os israelitas capturaram as mulheres e as crianças midianitas e tomaram como despojo todos os rebanhos e bens dos midianitas. Queimaram todas as cidades em que os midianitas haviam se estabelecido, bem como todos os seus acampamentos. Tomaram todos os despojos, incluindo pessoas e animais, e levaram os prisioneiros, homens e mulheres, e os despojos a Moisés, ao sacerdote Eliezer e à comunidade de Israel em seu acampamento, nas campinas de Moabe, frente a Jericó. Moisés, o sacerdote Eliezer e todos os líderes da comunidade saíram para recebê-los fora do acampamento. Mas Moisés indignou-se contra os oficiais dos exércitos que voltaram da guerra, os líderes de milhares e os líderes de centenas. Vocês deixaram todas as mulheres vivas? Perguntou-lhes. Foram elas que seguiram o conselho de Balaão
e levaram Israel a ser infiel ao Senhor, no caso de Peor, de modo que uma praga feriu a comunidade do Senhor. Agora matem todos os meninos e matem também todas as mulheres que se deitaram com homens, mas poupem todas as meninas virgens. Todos vocês que mataram alguém ou que tocaram algum morto ficarão 7 dias fora do acampamento. No terceiro dia e no sétimo dia deverão purificar-se a si mesmo e aos prisioneiros. Purifiquem toda a roupa e também tudo que foi feito de couro, de pelo, de bode ou de madeira. Depois o sacerdote Eliezer disse aos soldados que tinham ido à guerra: esta é a exigência da lei que o Senhor ordenou a Moisés: ouro, prata, bronze, ferro, estanho, chumbo e tudo que resista ao fogo. Vocês terão que passar pelo fogo para purificá-los, mas também deverão purificá-los com a água da purificação. E tudo que não resistir ao fogo terá que passar pela água. No sétimo dia, lavem as suas roupas, e vocês ficarão puros. Depois poderão entrar no acampamento. O Senhor disse a Moisés: você, o sacerdote Eliezer e os chefes das famílias da comunidade deverão contar todo o povo e os animais capturados. Dividam os despojos entre os guerreiros que participaram da batalha e o restante da comunidade. Daquilo que os guerreiros trouxeram da guerra, separem como tributo ao Senhor, um de cada 500, sejam pessoas, bois, jumentos, ovelhas ou bodes. Tomem esse tributo da metade que foi dada como porção a eles e entreguem-no ao sacerdote Eliezer, como porção do Senhor. Da metade dada aos israelitas, escolha um de cada 50. Sejam pessoas, bois, jumentos, ovelhas ou bodes. Entregue-nos aos levitas, encarregados de cuidar do tabernáculo do Senhor. Moisés e o sacerdote Eliezer fizeram como o Senhor tinha ordenado a Moisés. Os despojos que restaram da presa tomadas pelos soldados foram de 675 mil ovelhas, 72 mil cabeças de gado, 61 mil jumentos e 32 mil mulheres virgens. A metade dada aos que lutaram na guerra foi 337.500 ovelhas, das quais a tributo para o Senhor foram 675. 36 mil cabeças de gado, das quais ao tributo para o Senhor foram 72 mil. 30.500 jumentos, dos quais os tributos para o Senhor foi de 61. 16 mil pessoas, das quais o tributo para o Senhor foram 32. Moisés deu o tributo ao sacerdote Eliezer como contribuição ao Senhor, conforme o Senhor tinha ordenado a Moisés. A outra metade pertence aos israelitas. Moisés separou dos combatentes, essa era a metade da pertencente à comunidade, com 337.500 ovelhas, 36 mil cabeças de gado, 30.500 jumentos e 16 mil pessoas. Da metade pertencente aos israelitas, Moisés escolheu um de cada 50, tanto pessoas como de animais, conforme o Senhor tinha ordenado, e os entregou aos levitas, encarregados de cuidar do tabernáculo do Senhor. Então, os oficiais que estavam sob a unidade do exército, os líderes de milhares e líderes de centenas, foram a Moisés e lhes disseram: seus servos contaram os soldados sobre o nosso comando e não está faltando ninguém. Por isso, trouxemos como oferta ao Senhor os artigos de ouro dos quais cada um de nós se apossou: braceletes, pulseiras, anéis, selo, brincos e colares, para fazer propiciação por nós perante o Senhor. Moisés e o sacerdote Eliezer receberam deles todas as joias de ouro, todo o ouro dado pelos líderes de milhares e pelos líderes de centenas que Moisés e Eliezer apresentaram como contribuição ao Senhor. Pesou 200 quilos. Cada soldado tinha tomado despojos para si mesmo. Moisés e o sacerdote Eliezer
receberam o ouro dado pelos líderes de milhares e pelos líderes de centenas, e levaram para a tenda do encontro, como memorial, para que o Senhor se lembrasse dos israelitas. Números, capítulo 32. As tribos de Ruben e de Gade, donas de numerosos rebanhos, viram que as terras de Jazer e de Gileade eram próprias para a criação de gado. Por isso foram a Moisés, ao sacerdote Eliezer e aos líderes da comunidade e disseram: Atarote, Didom, Jazer, Nira, Esbom, Eleade, Sebã, Nebo, Beom, terras que o Senhor julgou perante a comunidade de Israel, são próprias para a criação de gado. E os seus servos possuem gado. E acrescentaram: se podemos contar com o favor de vocês, deixem que essa terra seja dada a estes seus servos, como herança. Não nos façam atravessar o Jordão. Moisés respondeu aos homens de Gade e de Ruben: e os seus compatriotas irão à guerra enquanto vocês ficam aqui? Por que vocês desencorajam os israelitas a entrar na terra que o Senhor lhes deu? Foi isso que os pais de vocês fizeram quando os enviei a Cades Barneia para verem a terra. Depois de subirem ao vale de Escol e examinarem a terra, desencorajaram os israelitas a entrar na terra que o Senhor lhes tinha dado. A ira do Senhor se acendeu naquele dia, e ele fez este juramento: como não me seguiram de coração íntegro, nenhum dos homens de 20 anos para cima que saíram do Egito verá a terra prometida sob juramento a Abraão, Isaque e a Jacó, com exceção de Caleb, filho de Jefoné, o quenezeu, e Josué, filho de Num, que seguiram o Senhor com integridade de coração. A ira do Senhor acendeu-se contra Israel, e ele os fez andar errantes no deserto durante 40 anos, até que passou toda a geração daquele que lhes tinha desagradado com o seu mau procedimento. E aí estão vocês, raça de pecadores, pondo-se no lugar dos seus antepassados e acendendo ainda mais a ira do Senhor contra Israel. Se deixarem de segui-lo de novo, ele os abandonará no deserto e vocês serão mortos, motivos de destruição de todo este povo. Então aproximaram-se de Moisés e disseram: gostaríamos de construir aqui currais para o nosso gado e cidades para as nossas mulheres e para os nossos filhos. Mas nós nos armaremos e estaremos prontos para ir à frente dos israelitas, até que os tenhamos levado ao seu lugar. Enquanto isso, nossas mulheres e nossos filhos morarão em cidades fortificadas para se protegerem dos habitantes da terra. Não retornaremos aos nossos lares enquanto todos os israelitas não receberem a sua herança. Não receberemos herança alguma com eles do outro lado do Jordão, uma vez que a nossa herança nos seja dada ao lado leste do Jordão. Disse-lhes Moisés: se fizerem isto, se perante o Senhor vocês se armarem para a guerra, e se armados todos vocês atravessarem o Jordão perante o Senhor, até que ele tenha expulsado seus inimigos de frente dele, então, quando a terra estiver subjugada perante o Senhor, vocês poderão voltar e estarão livres da sua obrigação para com o Senhor e para com Israel. E esta terra será propriedade de vocês perante o Senhor. Mas se vocês não fizerem isso, estarão pecando contra o Senhor. E estejam certos de que vocês não escaparão do pecado cometido. Construam cidades para suas mulheres e crianças e currais para os seus rebanhos, mas façam o que vocês prometeram. Então os homens de Gade e de Ruben disseram a Moisés: nós, seus servos, faremos como o meu Senhor ordena. Nossos filhos e nossas mulheres e todos os nossos rebanhos ficarão aqui na cidade de Gileade, mas os seus servos, todos os homens armados para a batalha, atravessarão para lutar perante o Senhor, como o meu Senhor está dizendo. Moisés deu-lhes a seguinte instrução acerca deles ao sacerdote Eliezer, a Josué, filho de Num, e aos chefes de famílias da tribo de israelitas: se os homens de Gade e de Ruben
todos eles armados para a batalha, atravessarem o Jordão com vocês perante o Senhor. Então, quando a terra for subjugada perante vocês, entregue-lhes como propriedade a terra de Gileade. Mas, se não atravessarem armados com vocês, terão que aceitar propriedade deles, como vocês em Canaã. Os homens de Gade e de Ruben responderam: os seus servos farão o que o Senhor disse. Atravessaremos o Jordão perante o Senhor e entraremos armados em Canaã, mas a propriedade que recebemos como herança estará deste lado do Jordão. Então Moisés deu às tribos de Gade e de Ruben a metade da tribo de Manassés, filho de Josué, reino de Seom, rei dos amorreus, e o rei de Og, rei de Bassã, toda a terra com as suas cidades e territórios ao redor delas. A tribo de Gade construiu Didom, Atarote, Aroer, Atarote, Sofã, Jazar, Jogbeá, Bet-Nira e Bet-Arã como cidades fortificadas e fez currais para os seus rebanhos. Da tribo de Ruben construiu Esbom, Eleade, Kiriataim, bem como Nebo e Baal-Meon. Esses nomes foram mudados. Sibma e deu outros nomes a essas cidades. Os descendentes de Maqui, filho de Manassés, foram a Gileade, tomaram posse dela e expulsaram os amorreus que lá estavam. Então Moisés deu Gileade aos Maquiritas, descendentes de Manassés, e eles passaram a habitar ali. Jair, descendente de Manassés, conquistou os povoados deles e os chamou de Havote Jair. E Noba conquistou Kenate e os seus povoados o chamou Noba, dando-lhes o seu próprio nome. Estas são as jornadas, Números capítulo 33. Estas são as jornadas dos israelitas quando saíram do Egito, organizando segundo as suas divisões, sob a liderança de Moisés e Arão. Por ordem do Senhor, Moisés registrou as etapas da jornada deles. Essa foi a jornada deles por etapa. Os israelitas partiram de Ramassés no 15º dia do primeiro mês, no dia seguinte ao da Páscoa. Saíram marchando desafiadoramente à vista de todos os egípcios. Enquanto estes estavam o primeiro filho de cada um deles, o Senhor matou. O Senhor impôs castigo aos seus deuses. Os israelitas partiram de Ramassés e acamparam em Sucote. Partiram de Sucote e acamparam em Etã, nos limites do deserto. Partiram de Etã e voltaram para Pi-Airote, a leste de Baal-Zefon, e acamparam perto de Migdol. Partiram de Pi-Airote e atravessaram o mar, chegando ao deserto, e depois viajaram 3 dias no deserto de Etã e acamparam em Mara. Partiram de Mara e foram para Elim, onde havia 12 fontes e 70 palmeiras, e acamparam ali. Partiram de Elim e acamparam junto ao Mar Vermelho. Partiram do Mar Vermelho e acamparam no deserto de Sim. Partiram do deserto de Sim e acamparam em Dófica. Partiram de Dófica e acamparam em Alus. Partiram de Alus e acamparam em Refidim, onde não havia água para o povo beber. Partiram de Refidim e acamparam no deserto do Sinai. Partiram do deserto do Sinai e acamparam em Quibrote Ataava. Partiram de Quibrote Ataava e acamparam em Hazerote. Partiram de Hazerote e acamparam em Ritma. Partiram de Ritma e acamparam em Rimon-Pérez. Partiram de Rimon-Pérez e acamparam em Libna. Partiram de Libna e acamparam em Rissa. Partiram de Rissa e acamparam em Quelata. Partiram de Quelata e acamparam no Monte Sefer. Partiram do Monte Sefer e acamparam em Harada. Partiram de Harada e acamparam em Maquelote. Partiram de Maquelote e acamparam em Taate. Partiram de Taate e acamparam em Terá. Partiram de Terá e acamparam em Mítica. Partiram de Mítica e acamparam em Asmona. Partiram de Asmona e acamparam em Messorete. Partiram de Messorete e acamparam em Bene-Jacã. Partiram de Bene-Jacã e acamparam em Or-Gidgade. Partiram de Or-Gidgade e acamparam em Jotbatá.
Partiram de Jotbatá e acamparam em Obrana. Partiram de Obrana e acamparam em Ezion-Geber. Partiram de Ezion-Geber e acamparam em Cádiz, no deserto de Zin. Partiram de Cádiz e acamparam no Monte Or, de fronteira de Edom, por onde o Senhor e o sacerdote Arão subiu o Monte Or, onde morreu, no primeiro dia do 5º mês, do 40º ano, depois que os israelitas saíram do Egito. Arão tinha 123 anos de idade quando morreu no Monte Or. O rei cananeu de Arad, que vivia no Negueb, na terra de Canaã, soube que os israelitas estavam chegando. Eles partiram do Monte Or e acamparam em Zalmona. Partiram de Zalmona e acamparam em Punom. Partiram de Punom e acamparam em Obete. Partiram de Obete e acamparam em Ige-Abarim, na fronteira de Moabe. Partiram de Engim e acamparam em Didom de Gade. Partiram de Didom de Gade e acamparam em Almon-Diblataim. Partiram de Almon-Diblataim e acamparam nos montes de Abarim, defronte de Nebo. Partiram do monte Abraim e acamparam nas campinas de Moabe, junto ao Jordão, frente a Jericó. Nas campinas de Moabe, eles acamparam junto ao Jordão, desde Bet-Gesimote até Bel-Sitim. Nas campinas de Moabe, junto ao Jordão, frente a Jericó, o Senhor disse a Moisés: diga aos israelitas, quando vocês atravessarem o Jordão para entrar em Canaã, expulsem de frente de vocês todos os habitantes da terra. Destruam todas as imagens esculpidas e todos os ídolos fundidos. Derrubem todos os altares idólatras deles. Apoderem-se da terra, instalem-se nela, pois eu lhes dei a terra para que dela tomem posse. Distribuam a terra por sorteio, de acordo com seus clãs, aos clãs maiores. Aos clãs maiores vocês darão uma herança maior, aos menores uma herança menor. Cada clã receberá a terra que lhe cair por sorte. Distribuam-na entre as tribos dos seus antepassados. Se, contudo, vocês não expulsarem os habitantes da terra, aqueles que vocês permitirem ficar se tornarão farpas em seus olhos e espinhos em suas costas. Eles lhe causarão problemas na terra e em que vocês irão morar. Então farei a vocês o mesmo que planejo fazer a eles. Números, capítulo 34. Disse mais o Senhor a Moisés: dê ordem aos israelitas, diga-lhes: quando vocês entrarem em Canaã, a terra que lhes será sorteada como herança terá essas fronteiras. O lado sul começará no deserto de Zin, junto à fronteira de Edom. No leste, sua fronteira sul começará na extremidade do Mar Salgado. Passará pelo sul da subida de Acrabim e perseguirá até Zin, e irá para o sul e de Cádiz Barneia. Depois passará em Azar Adar e irá até Asmon, onde fará uma curva e se juntará ao ribeiro do Egito, indo terminar no mar. A fronteira ocidental de vocês será o litoral do Mar Grande, será essa fronteira do deserto. Essa será a fronteira do norte. Façam uma linha desde o Mar Grande até Monte Or, e do Monte Or até Lebo-Hamate. O limite da fronteira de Será-Zadad perseguirá até Zifon e terminará em Hazar-Enã. Será essa a fronteira norte de vocês. Esta será a fronteira oriental. Façam uma linha em Hazar-Enã até Sefã, a fronteira descerá de Sefã até Ribla, no lado oriente de Ain, e prosseguirá ao longo das encostas leste do mar de Quinerete. A fronteira descerá ao longo do Jordão e terminará no Mar Salgado. Será essa a terra de vocês, e com as suas fronteiras de todos os lados. Moisés ordenou aos israelitas: distribuam a terra por sorteio como herança. O Senhor ordenou que seja dada a 9 tribos e meia, porque as famílias da tribo de Ruben, da tribo de Gade e a metade da tribo de Manassés já receberam a herança delas. Essas 2 tribos e meia receberão a sua herança do lado leste do Jordão, frente a Jericó, na direção do nascer do sol. O Senhor disse a Moisés:
Estes são os nomes dos homens que deverão distribuir a terra a vocês como herança: o sacerdote Eliezer e Josué, filho de Num. Designem um líder de cada tribo para ajudar a distribuir a terra. Estes são os seus nomes: Caleb, filho de Jefoné, da tribo de Judá; Samuel, filho de Aimiúde, da tribo de Simeão; Alidade, filho de Quislom, da tribo de Benjamim; Buque, filho de Jogli, o líder da tribo de Dan; Aniel, filho de Éfode, líder da tribo de Manassés, filho de José; Quemuel, filho de Sifitã, o líder da tribo de Efraim, filho de José; Elisafã, filho de Pernaque, líder da tribo de Zebulon; Pautiel, filho de Azã, o líder da tribo de Issacar; Eude, filho de Zelomi, o líder da tribo de Asser; Pedael, filho de Amiúde, o líder da tribo de Naphtali. Foram estes os homens que o Senhor ordenou que distribuíssem a herança aos israelitas na terra de Canaã. Números, capítulo 35. Na Campinas de Moabe, junto ao Jordão, frente a Jericó, o Senhor disse a Moisés: ordene aos israelitas que dá herança que possuam densidades para os levitas morarem. Deem-lhes também pastagem ao redor das cidades. Assim, eles terão cidades para habitar e pastagem para o gado, para os rebanhos e para todos os seus outros animais de criação. As pastagens ao redor das cidades que vocês derem aos levitas se estenderão para fora 450 metros, a partir do muro da cidade, do lado de fora da cidade. Meçam 900 metros para o lado leste e para o lado sul, para o lado oeste e para o lado norte, tendo cidades no centro. Eles terão essas áreas para pastagem das cidades. 6 das cidades que vocês derem aos levitas serão cidades de refúgio, para onde poderá fugir quem tiver matado alguém. Além disso, deem a eles outras 42 cidades. Ao todo, vocês darão aos levitas 48 cidades, juntamente com as suas pastagens. As cidades que derem aos levitas das terras dos israelitas deverão ser dadas proporcionalmente à herança de cada tribo. Tomem muitas cidades da tribo que tem muitas, mas poucas das que têm poucas. Disse também o Senhor a Moisés: diga aos israelitas, quando vocês atravessarem o Jordão e entrarem em Canaã, escolham algumas cidades para serem suas cidades de refúgio, para onde poderá fugir quem tiver matado alguém sem intenção. Eles serão locais de refúgio contra o vingador da vítima, a fim de que alguém acusado de assassinato não morra antes de apresentar-se para o julgamento perante a comunidade. As 6 cidades que vocês derem serão suas cidades de refúgio. Designem 3 cidades de refúgio deste lado do Jordão e 3 outras em Canaã. As 6 cidades servirão de refúgio para os israelitas, para os estrangeiros residentes e para quaisquer outros estrangeiros que vivam entre eles, para que todo aqueles que estiver matado alguém sem intenção possa fugir para lá. Se um homem ferir alguém com um objeto de ferro de modo que essa pessoa morra, ele é assassino. O assassino terá que ser executado. Ou se alguém tiver nas mãos uma pedra que possa matar e ferir uma pessoa de modo que ela morra, é assassino. O assassino terá que ser executado. Ou se alguém tiver nas mãos um pedaço de madeira que possa matar ou ferir uma pessoa de modo que ela morra, é assassino. O assassino terá que ser executado. O vingador da vítima mata o assassino. Quando o encontra, o matará. Se alguém com ódio empurrar uma pessoa premeditadamente ou atirar alguma coisa contra ela de modo que ela morra, ou se com hostilidade der-lhe um soco provocando a sua morte, ele terá que ser executado. É assassino. O vingador da vítima matará o assassino quando encontrá-lo. Todavia, se alguém sem hostilidade empurrar uma pessoa ou atirar alguma coisa contra ela sem intenção, ou sem vê-la deixá-la cair sobre ela uma pedra que possa matá-la,
e ela morrer, então, como não era sua inimiga e não pretendia feri-la, a comunidade deverá julgar entre ele e o vingador da vítima de acordo com essas leis. A comunidade protegerá o acusador de assassinato do vingador da vítima e o enviará de volta à cidade de refúgio, para onde tinha fugido. Ali permanecerá até a morte do sumo sacerdote, que foi ungido com óleo santo. Se, contudo, o acusador sair dos limites da cidade do refúgio para onde fugiu, o vingador da vítima o encontrar fora da cidade, ele poderá matar o acusado sem ser culpado de assassinato. O acusado deverá permanecer em sua cidade de refúgio até a morte do sumo sacerdote. Somente depois da morte do sumo sacerdote poderá voltar à sua propriedade. Estas exigências legais serão para vocês e para suas futuras gerações, onde quer que vocês vivam. Quem matar uma pessoa terá que ser executado como assassino mediante o depoimento de testemunhas, mas ninguém será executado mediante o depoimento de apenas uma testemunha. Não aceitem resgate pela vida de um assassino. Ele merece morrer. Certamente terá que ser executado. Não aceite resgate por alguém que tenha fugido por uma cidade de refúgio, permitindo-lhe que ele retorne e viva em sua própria terra antes de morrer do sumo sacerdote. Não profanem a terra onde vocês estão. O derramamento de sangue profana a terra e só pode fazer propiciação em favor da terra em que se derramou sangue, mediante o sangue do assassino que derramou. Não contaminem a terra onde vocês vivem e onde eu habito, pois eu, o Senhor, habito entre os israelitas. Números, capítulo 36. Os chefes da família do clã de Gileade, filho de Malquir, neto de Manassés, que pertenciam aos clãs dos descendentes de José, foram falar com Moisés e com os líderes e chefes de família dos israelitas, e disseram: quando o Senhor ordenou ao meu senhor que por sorteio desse a terra como herança aos israelitas, ordenou que vocês dessem a herança no nosso irmão Zelofeade às suas filhas. Agora, suponham que elas se casem com homens de outras tribos israelitas. Neste caso, a herança delas será tirada da herança dos nossos antepassados, acrescentada à herança da tribo com a qual se unem pelo casamento. Quando chegar o ano do jubileu para os israelitas, a herança delas será acrescentada à tribo com a qual se uniram pelo casamento, e a propriedade delas será tirada da herança da tribo dos nossos antepassados. Então, instruído pelo Senhor, Moisés deu esta ordem aos israelitas: a tribo dos descendentes de José tem razão, e isso que o Senhor ordena quanto às filhas de Zelofeade. Elas poderão casar-se com quem lhe agradar, contanto que se casem dentro do clã e da tribo de seu pai. Nenhuma herança em Israel poderá passar de uma tribo para outra, pois todos os israelitas manterão as terras das tribos que é a herança dos seus antepassados. Toda filha que herdar terras em qualquer tribo israelita se casar com alguém do clã da tribo de seu pai, para que cada israelita possua a herança dos seus antepassados. Nenhuma herança poderá passar de uma tribo para outra, pois cada tribo israelita deverá manter a terra que herdou. As filhas de Zelofeade fizeram conforme o Senhor havia ordenado a Moisés. As filhas de Zelofeade, Maalá, Tirza, Oglã, Milcal e Noá, casaram-se com seus primos paternos, dentro dos clãs dos descendentes de Manassés, filho de José, e a herança delas permaneceu no clã, na tribo de seu pai. São esses os mandamentos e as ordenanças que o Senhor deu aos israelitas por intermédio de Moisés, nas campinas de Moabe, junto ao Jordão, frente a Jericó. E assim a gente encerra o livro de Números, mais um, que a gente encerra, e vamos seguir. Não desanima, não para, a gente está indo na direção daquilo que o Senhor está nos chamando aí. Amém? Deus te abençoe e até amanhã. Desculpe pelo vídeo grande, mas a gente precisava encerrar esse livro. Amém? Deus abençoe.